Capítulo 1727. Problemas profundos. Parte 1. Prenda a respiração e siga-me. Protetor mergulhou no lago, nadando em direção ao fundo do lago onde ficava a nascente subterrânea. Então, ele usou a primeira senha para parar o fluxo de água e passar pelo longo túnel de onde o rio vinha sem ter que lutar contra a correnteza. Foi uma medida simples, mas eficaz contra magos falsos. As matrizes eram profundas demais para serem detectadas e, uma vez na água, os falsos magos seriam incapazes de usar magia. Uma vez lá dentro, a segunda senha abriu uma passagem secreta na rocha que levava a um espaço seco onde a água não podia entrar devido a uma matriz. Os outros o seguiram de perto, secando os cabelos e as roupas assim que ele lhes disse que não iriam mais nadar. Cobriremos o resto a pé. Protetor disse através de um link mental. Sem conversa e sem luzes, cara, eu gostaria de ter seguido o mestre Ajatar em vez de vir com vocês. As lutas entre lordes regionais são incríveis, Morok disse enquanto os olhos de todos se iluminavam com visão de fogo. O feitiço lhes concedeu uma versão melhorada de óculos térmicos, permitindo-lhes ver no escuro em uma escala de cores de acordo com a temperatura do ambiente. Normalmente, os despertos preferiam usar a visão da vida, mas enquanto estivessem em um geyser de mana, usá-la seria semelhante a olhar para o sol. Não é apenas um debate que o conselho supervisiona. Freya perguntou. Não, é uma batalha sem limites onde o conselho é tanto árbitro como agente de apostas. Ganhei mais dinheiro com as apostas do que em toda a minha carreira como ranger, ele respondeu. Lembre-se sempre de apostar seu dinheiro no grandalhão. Tamanho importa, então você sempre aposta em Ajatar? Protetor perguntou. Só se ele for o grandalhão, Morok disse. Eu amo aquele Drake mais do que meu próprio pai, mas dinheiro é dinheiro. Com essas palavras, todos olharam para Lith, que pela primeira vez concordou com o olho tirânico. Eles realmente tinham algo em comum. Protetor lançou um feitiço de voo e sinalizou para os outros fazerem o mesmo. Embora se movessem em ritmo acelerado, a descida levou mais de 1 hora. Lith pôde ver com visão de fogo que a caverna era artificial. A superfície das paredes, do chão e do teto era lisa demais para ser natural e fria demais para ser cercada por nada além de água. Toda a área subterrânea está inundada e esta é a única passagem conhecida criada pelo Conselho para chegar à mina, Protetor disse. Em teoria, deveria ser impossível chegar à mina para quem não sabe da sua existência. Ele apontou para o conjunto de bloqueio de terra alimentado pelo geyser que tornava a passagem impermeável até mesmo para aqueles que, como Nalrond, eram capazes de se mover através da pedra como se fosse água. O efeito combinado das matrizes e da mina cria uma proteção perfeita, Lee pensou. As matrizes selam o acesso ao único caminho de acesso, enquanto os cristais de mana tornam impossível usar até mesmo a magia dimensional espiritual. Mesmo que alguém conhecesse as coordenadas dimensionais da mina, isso iria explodir na cara deles. Entrar nesta passagem com magia dimensional espiritual é viável, mas sem seguir o caminho correto e inserir as senhas na ordem correta, o sistema de formação defensiva transformaria em picadinho até mesmo alguém tão grande quanto eu. As formações mágicas no túnel de pedra estavam ligadas umas às outras para que o acionamento de uma delas não apenas alertasse Faeluel, mas também causasse uma reação em cadeia que as ativaria todas de uma vez. Sim, mesmo com tudo o que sabemos, a torre suas habilidades de linhagem, nem eu consigo pensar em uma maneira de entrar aqui, Solos respondeu. A propósito, você já pensou em contar a Morok sobre minha existência? Porque, caso contrário, enquanto ele estiver conosco, não posso me mostrar. Depende. Você confia nele? Lith respondeu. Ele parece um cara legal, mas não o conheço o suficiente para ter certeza disso, nem o corredor terminou e a discussão também. Protetor levou o dedo indicador até a ponta do focinho, sinalizando para que todos fizessem silêncio. Ele silenciou a parede na frente deles antes de usar a última senha. A pedra virou lama que rolou para os lados como massa, abrindo a passagem para a mina e reativando as proteções do túnel. Até este momento nossos passos não produziram nenhum som ou vibração devido às matrizes, mas depois deste ponto não há nenhum.
Cancele seu cheiro, sufoque sua assinatura de calor e flutue acima do solo. Ele disse através do link mental. Os outros seguiram suas instruções antes de retomarem o avanço em ritmo de caminhada. Lid pôde ver com a visão da vida que o fluxo de energia mundial ao seu redor era ainda mais forte do que aquele que Salark lidera para a torre no deserto e que sua intensidade continuava crescendo à medida que avançavam pelos níveis mais baixos. Depois que ele voltou para o Visão de Fogo, levou alguns segundos para que sua visão retornasse. Por que você fez isso? Você sabe que olhar para um geyser por dentro cega você. Você não teve chance de detectar os intrusos. Solos perguntou enquanto guiava seus movimentos. Faluel disse que esta é uma de suas melhores minas. Queria saber se existe diferença entre as minas do Conselho e as do Reino. Além disso, desta forma eu sei como é um geyser realmente poderoso. Lid respondeu. Qual é a sua conclusão? Este lugar faz com que as minas de Feimar e aquelas que levaram a Kula pareçam uma luz de vela. Lid disse. O túnel pelo qual eles caminharam tinha uma superfície áspera e irregular, mostrando sinais claros de ter sido aberto sem a ajuda de magia. Arcos de pedra ou madeira foram colocados em cada intersecção e nas proximidades de áreas de mineração esgotadas. No momento em que Protetor avistou o primeiro cristal na parede, ele sinalizou para o grupo parar. Volte à visão normal e vamos dar aos nossos olhos tempo para se adaptarem. Os cristais de mana emitiam uma luz fria que a visão de fogo não detectaria e que exporia a presença da equipe de investigação, apesar de todas as suas precauções. Uma luz violeta veio do túnel à frente deles, brilhante o suficiente para ser vista, mas ainda deixando sombras suficientes para se esconder. Rayman se movia como um fantasma, evitando as áreas iluminadas e movendo a cabeça para evitar que a luz do cristal refletisse em seus olhos. Quanto mais fundo eles iam, mais abundantes eram os cristais violetas e mais brilhante se tornava sua luz. Um eco fraco à distância alertou o grupo de que estavam perto do seu destino. Eles desaceleraram seu avanço, dando a Fria tempo para usar seu feitiço escopo para espiar cada esquina antes de passar para uma nova área. Magia dimensional de curto alcance, como piscar, era seguro de usar, e escopo mal era de nível 1. O fraco fluxo de mana exigido por escopo permitiu que o feitiço criasse uma pequena fissura dimensional que se estendia por centenas de metros de cada vez, sem interromper os instáveis campos de cristal. Fria usou o escopo para explorar o caminho à frente e explorar os corredores ramificados até chegarem a um beco sem saída sem a necessidade de se mover. Capítulo 1728 Problemas profundos, parte 2. Ela manteve cada fissura aberta por apenas um segundo antes de mover o ponto de saída para outra área mal iluminada. A distorção no espaço não durou o suficiente para ser notada e era tão pequena que se misturava com as sombras. Você é quase tão incrível quanto Kila Morok, disse surpreso enquanto Fria desenhava um mapa das minas com magia da água, sem nunca tirar os olhos de escopo. Você está nos poupando horas de rastejamento entre corredores e patrulhas inúteis. Nalrond tentou olhar para a fissura dimensional, ficando atrás dos ombros dela, mas as rápidas mudanças de perspectiva o deixaram enjoado depois de alguns segundos. Qualquer um pode usar o escopo, mas apenas um mago dimensional pode identificar um conjunto de coordenadas espaciais tão rapidamente sem, doce mãe de todos os deuses. Sua brincadeira foi interrompida por uma cena que parecia saída de um conto de fadas. A luz violeta brilhante foi subitamente substituída por uma luz branca brilhante tão intensa que não apenas iluminou a área tão brilhante quanto o dia, mas também não deixou o escopo como avançar. Não importa quão pequena fosse, a fenda dimensional teria parecido um pequeno buraco negro em meio a toda aquela luz. Fria mudou a altura e o ângulo da fissura para ter certeza de que nenhum inimigo estava por perto. O túnel que ela encontrou estava cheio de cristais brancos do tamanho de uma bola de futebol saindo das paredes. Cada um deles tinha um anel de metal de desenho desconhecido em sua base. Do fundo do corredor vinham os ruídos típicos da mineração e das conversas, mas os ecos e a distância tornavam impossível ouvi-los com clareza.
Acho que encontramos nosso inimigo Morok, disse enquanto apontava para os dispositivos ao redor dos cristais. Quem quer que seja esse cara, eles usam goblins e Balors para seu trabalho sujo. Não os subestime só porque são monstros. Entre eles, há alguns que, ao usar esses anéis em volta do pescoço, podem reverter aos seus status de não caído e usar magia verdadeira junto com suas antigas habilidades de linhagem. Nalrond olhou para a nova versão dos harmonizadores com avidez, desejando poder tirar um dos cristais e usá-lo. Eu não me importo com o que Faluel quer, desta vez devo ter certeza de levar uma dessas coisas para mim. Eu sou como os monstros. Não posso despertar sem morrer. No entanto, se os harmonizadores trabalharem comigo também, meu problema será finalmente resolvido. Ele pensou. O grupo seguiu um mapa de Fria, alcançando rapidamente a área do cristal branco. A partir daí, eles tiveram que se mover lentamente e sempre ter em mente as coordenadas de um local seguro para onde piscar caso precisassem recuar. Eles teriam adorado ir direto para a fonte do barulho, mas sem explorar o resto dos corredores, teriam arriscado ser pegos de surpresa por inimigos vindo em sua direção. Posso sentir muitas pessoas à nossa frente. Nalrond colocou a mão no chão, ouvindo as vibrações que percorriam a rocha para ter uma ideia aproximada do número e da posição dos mineiros. E o resto da área? Protetor perguntou. Ou os corredores estão vazios, ou as pessoas lá dentro estão terrivelmente quietas. Meu nariz também não ajuda em nada, Protetor disse. O ar viciado torna-me impossível distinguir entre cheiros antigos e novos. Para piorar a situação, não reconheço o cheiro das criaturas aqui. Seja o que for, não são goblins ou Balors. Ótimo! Estamos cercados por um número desconhecido de inimigos desconhecidos. Fria suspirou interiormente. Mudar juntos é muito arriscado. Vou verificar os outros corredores sozinho. Eu só preciso de algumas áreas escuras para usar o escopo e terminar em alguns minutos. Vocês certifiquem-se de cuidar de mim. Se alguém aparecer em minha direção, preciso saber o mais rápido possível. Ela se agachou no chão antes de espiar por trás do canto de uma altura que deveria estar fora da linha de visão de uma criatura de tamanho humanoide. Assim que Fria se certificou de que a costa estava limpa, ela piscou para o lado do corredor mais próximo e ativou o escopo. Eu poderia assistir isso por horas. Nalrond olhou para as calças de caçador que grudavam nela como uma segunda pele enquanto Fria estava agachada. Felizmente para ele, esse tipo de ligação mental exigia vontade para que o pensamento fosse transmitido para que Fria não ouvisse. Infelizmente para ele, os outros não eram cegos e não demoraram muito para perceberem que o Rezar olhava na direção errada. Ele criou um holograma que dizia ela nos pediu para tomar cuidado com ela, não com sua bunda. Morok deu uma olhada longa e apreciativa em Fria antes de fazer um sinal de positivo com o polegar para Nalrond, e Protetor murmurou para ele convidá-la para sair em vez de ser um arrepio. Fria terminou de verificar o corredor, piscando para o próximo e recomeçando. Depois de alguns minutos, ela terminou e voltou para o grupo caminhando para não desperdiçar mais mana. Tenho boas e más notícias, ela disse através do link mental. A boa notícia é que o resto da área está vazio. A má notícia é que nosso inimigo extraiu muitos cristais brancos e está se preparando para mais. Fria compartilhou com os outros a imagem de uma parede de pedra cheia de harmonizadores. Fluxo de vida revelou a ela que os anéis de metal atraíam a energia do geyser de mana e a concentravam dentro deles a ponto de drenar a área circundante. No meio dos anéis de metal, havia um pequeno cristal vermelho escuro crescendo a uma taxa que lhe permitiria atingir a maturidade total em apenas alguns meses, em vez de anos antes do início do processo de refinamento. Solos calculou que o ritmo estaria no mesmo nível da torre, transformando os cristais vermelhos em branco puro em alguns anos, em vez de décadas. Oh, merda! Eles encontraram uma maneira de fazer crescer os cristais sem os Balors, mas como? Morok disse em estado de choque. Assim Fria apontou para um dos cristais brancos que preenchiam o corredor em que estavam. A princípio, ninguém entendeu o que ela queria dizer, ponderando por que os mineiros haviam levado o resto e ignorado aquela área específica.
Então, eles notaram que o cristal que Fria lhes mostrou em suas memórias era uma versão reduzida daquele para o qual ela apontou. As pedras de mana neste túnel conseguiram crescer sem interferir umas nas outras, otimizando o espaço que precisavam. É um milagre da natureza que está sendo reproduzido artificialmente no resto das minas, Fria disse. Como você notou uma coisa dessas? Lid ficou honestamente impressionado. Foi um feito que só Solos poderia ter realizado graças à sua memória idética. Não, pelo menos no início. Fria balançou a cabeça. Mas no terceiro corredor, notei que os diferentes padrões de runas nos harmonizadores estavam sempre dispostos na mesma ordem. Eu não tinha certeza da minha teoria até voltar. Eles não tocaram nesta parte da mina para usá-la como modelo. Caso contrário, não faria sentido usar um harmonizador em um cristal branco, já que eles não podem crescer. Mas o grupo assentiu e retomou o avanço, movendo-se em direção à fonte do barulho. As operações de mineração escavaram a maior parte dos cristais, deixando espaços escuros suficientes para Fria usar o escopo despercebido. Não demorou muito para chegarem à origem do barulho. O grupo deu uma boa olhada nos mineiros graças à luz emitida pelos cristais não minados que tornavam o corredor à frente tão claro quanto o dia. Que porra é essa? Lid disse, tirando as palavras da mente de todos. As criaturas à frente deles não se pareciam com nada que qualquer um deles já tivesse visto antes. Continua no próximo vídeo.